Que os aplicativos estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia não é novidade para ninguém, mas o que muita gente não sabe é que além de diversão, ele pode também servir para o aprendizado. É isso mesmo, ele pode ser um complemento à sala de aula. Aqui em BH, um grupo de amigos criou um desses aplicativos que ajudam nesse aprendizado. Vamos lá conhecer? A gente acabou de chegar aqui na sede da PP Provas, aqui mesmo em Belo Horizonte, então nós vamos saber como é que foi criado o aplicativo, como surgiu essa ideia e, lógico, como é que ele funciona. Vamos lá? Conta pra gente como é que surgiu a ideia de criar uma PP Provas. Bem, a ideia foi eu e o Matheus, que é meu amigo desde a época de escola e meu sócio hoje. Eu sou professor e ele mexia com o mercado de capitais. E a gente sempre foi muito inquieto, assim, né? Trabalhava muito inquieto. E começamos a pensar, o Matheus começando a pensar assim, como a gente podia criar uma coisa para dinamizar um pouco mais a educação, assim, entendeu? Para deixar uma coisa mais fluida, mais dinâmica, mais lúdica para os alunos. Aí conversamos com muita gente, começamos a viajar com o pessoal também. Aí começamos a olhar para fazer um aplicativo, né? Um aplicativo assim, de perguntas e respostas. Tipo show do milhão, assim, né? Que a gente se inspirou. Só que a ideia é bem simples, né? O aluno vai, por meio de questões pré-selecionadas, pré-organizadas para a equipe pedagógica, o aluno responde as questões em 3 formatos. No formato quiz, que é a espécie do show do milhão mesmo, vem aleatoriamente as perguntas, ele escolhe apenas a disciplina, né, que ele quer fazer, história, por exemplo, geografia, por exemplo, ou direito privado, direito comercial, por exemplo, e faz as questões, e o aluno faz de uma maneira bem assim, bem gamificada mesmo. Ele acerta, ele ganha ponto extra, ele pode convidar um amigo dele, ele ganha medalha. E quando ele erra, a gente mostra para ele qual o conteúdo que ele deveria dominar para fazer aquela questão corretamente. Então a gente mostra o gabarito e mostra, ó, que tal questão um pouco mais de tal assunto. Então, por exemplo, a história aqui. Ele errou uma questão e a gente fala, que tal usar um pouco mais de história do Brasil, Brasil colônia e Conferência Mineira, por exemplo. E o aluno vai ganhando ponto, a pontuação dele se relaciona com o número de acertos, o tempo que ele gasta em cada questão e esse lado quiz. O outro modo é o modo desafio, né, que é a ideia do aluno se jogar em dupla, assim, do aluno brincar com o colega dele, do aluno estudar junto com o colega dele. Então, por exemplo, imagine que eu que sou muito bom em história, você é muito bom em matemática. O que eu faço? Desafio você com questões de história, aí você vai errar todas, mas você é bom em matemática, vai me desafiar com questões de matemática, por exemplo. Entendeu? Então isso vai também maneira de engajar o aluno. Então, o aluno vai estudando ali, vai brincando e vai aperfeiçoando seus conhecimentos, vai vendo suas fraquezas, os seus gaps educacionais que a gente fala, de uma maneira muito mais tranquila do que aquele peso de aula, aquele peso de simulado, aquele peso de prova, né? E o último modo é o modo simulados, onde professores das escolas parceiras ou das instituições parceiras colocam exercícios, listas extras, deveres de casa para os alunos fazerem durante o semestre, durante a semana, durante o ano letivo. Bom, a gente já viu então como que funciona esse aplicativo APP Provas. E como o tema é aplicativo, a gente está fazendo essa entrevista por um outro aplicativo muito conhecido que é o Viber, que permite ligações, mensagens gratuitas também entre os seus usuários. Então agora eu vou conversar com o Pedro, que ele baixou esse aplicativo na época que ele estava fazendo o vestibular, fazendo o Enem, o SISU, e falou com a gente também, que já adiantou pra gente, que usou esse aplicativo e gostou muito. Então, Pedro, como é que você ficou sabendo desse aplicativo? Ele te ajudou mesmo a passar na universidade, a garantir a sua vaga no curso superior? Conta pra gente um pouco da sua experiência com esse aplicativo. Eu conheci esse aplicativo enquanto eu estava estudando no ensino médio, e a equipe do APP Prova foi até a minha escola para poder apresentar o aplicativo, né, para a turma. Na época eles estavam iniciando ainda as operações. E o diferencial do aplicativo, ao meu ver, é que você tem um acesso rápido a milhares de questões que estão aí no banco de dados, né? E essas questões são jogadas para você de forma aleatória. O que faz com que você exercite muito o seu pensamento, entendeu? O que você já tinha estudado no passado, no dia, assim. E isso foi determinante para mim. Com certeza o aplicativo me ajudou, sim, a passar, porque quando você faz a questão assim, sem estar naquela pressão de, nossa, peraí, eu tenho que estudar agora, eu vou estar estudando agora. Quando você está num momento mais de distração, assim, você tira o celular, ou então entra no Facebook e faz algumas questões, entendeu? Isso tem uma diferença muito grande na hora de você compreender se você errou a questão, o que você errou, entendeu?
Mas esse aplicativo não é usado só para estudantes, não. Algumas faculdades também utilizam. É o caso daqui do UniBH. O curso de Direito utiliza esse aplicativo. E para saber como é que funciona, eu vou conversar com um dos coordenadores, professor Alexandre de Lima e Silva. Professor, como é que funciona, como é que vocês utilizam esse aplicativo? Como é que ele pode ser utilizado aqui? Nós montamos alguns simulados, simulados onde os professores das disciplinas, das diversas disciplinas que nós temos na nossa grade curricular, selecionam, dentro deste banco de dados, liberam para os alunos eles fazem essas questões e têm o resultado, Os aplicativos, eles não podem ser um fim, mas na verdade um meio, só mais um instrumento. E evidentemente o aluno ele não pode se apegar tanto a um aplicativo, sob pena daquele aplicativo se tornar uma muleta. É importante frisar isso, que o uso de aplicativos em geral mesmo, eles devem ser o complemento da sala de aula, sem dúvida nenhuma, Se o aplicativo pudesse substituir a sala de aula, nós estaríamos aí deixando de lado a importância do contato humano, E na verdade, em sala de aula nós temos algo que nenhum aplicativo nós temos, que é a possibilidade do aluno perguntar imediatamente a sua dúvida para o professor. Aquela ligação existente entre o professor e o discente dentro de uma sala de aula, eu entendo que é fundamental.